nós não seremos frustrados. Então, homem, eu não sei como você está pensando, mas se eu fosse você, começava a pensar como Deus lhe vê, como Deus nos instrui. Então, vamos cuidar diferente da nossa casa, vamos cuidar diferente dos nossos filhos. Eu não estou dizendo que você não está cuidando, mas eu estou dizendo, ei, nós podemos melhorar sim mediante a palavra. E eu digo a vocês, eu pensei que eu estava quase preparado. E eu vi que, meu Deus do céu, falta muito. E eu louvo ao Senhor pela palavra que a gente vem recebendo. E pela mulher que Ele colocou ao meu lado, como vocês também têm mulheres idôneas, mulheres ajudadoras, para crescer junto na palavra. Deixa eu falar algo para vocês, se tem uma coisa que a gente tem que aprender. Que nós devemos aprender e devemos ficar livre da criação do passado. Amém? Quem aqui foi criado em algum lar evangélico? Desde o iníciozinho da carreira. Glória a Deus. Então é muito pouco, amém? Mas assim, a maioria foi criada em um lar onde o pai e a mãe eram cristãos. Então, você querendo ou não, a gente aprendeu uma educação diferente. A gente foi instruído de uma maneira diferente. Nós somos educados de uma maneira diferente. Não porque os nossos pais eram carrascos, não porque nossos pais eram ignorantes, não porque nossos pais não sabiam, não. Eles deram o melhor que eles tinham para a gente. Porque foi aquilo que eles aprenderam. Mas aí, a partir do momento que a gente conheceu a palavra, que a gente se encontrou com Jesus, a nossa vida mudou. Então, aquilo que parecia ser impossível dentro de você mudar, de você reconhecer, de você liberar o perdão, de você mudar a sua vida, com Jesus ficou mais fácil. Aquele abraço que você não dava no seu filho, que você não dava no seu pai, ficou mais fácil. Aquela postagem na internet, quem é que viu que eu postei uma foto do meu pai hoje? Vocês perceberam? Aí você não se perguntou não, e eu nunca vi o pastor postando nada do pai. Ninguém teve essa impressão não, mas entenda. De fato, a gente nunca postou nada. Por quê? Porque a nossa relação era uma relação antiga, de o pai lá e o filho aqui se falando a respeito de trabalho, de uma coisa e de outra. Mas entenda o que eu estou falando com vocês nessa noite. O afeto de estar, como é que eu posso falar? Junto. A criação de estar junto, de estar abraçando, de estar beijando, de estar, meu benzinho, não tem? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não? Amém. Vocês estão com cara de assustado, meu Deus? Eu estou falando uma coisa errada? Ou aquela forma de afeto, tipo, eu não tive essa criação. Então foi com o passar do tempo, à luz da palavra, que eu fui mudando. Deixa eu dizer para você que está aqui, aquebranta-se para a sua casa. Aquebranta-se para a sua família. Se entrega para aquilo que Deus lhe confiou. Porque a Bíblia diz, em Salmo 127, versículo 3, que os filhos são a herança do Senhor. Que é uma recompensa àquele que dá. Filhos são heranças de Deus. E agora eu estou entendendo porque eu comecei com aquele louvor, aquilo que parecia impossível. E, independente do que aconteceu no passado, o Senhor nessa noite, Ele quer restaurar. Ele quer quebrar. Ele quer fazer algo novo. Sabe, o seu filho pode ter 20 anos, pode ter 30, pode ter 27, seu pai pode ter 60, pode ter 50, mas tudo se fez novo. Nós podemos começar uma nova relação, um novo caminho pode ser aberto. Porque o Senhor quer que a gente esteja junto como família, unidos. Então sabe que esse dia de hoje seja um dia que algo novo comece a ser construído dentro de você como filho ou como pai. Sabe, porque só cada um aqui sabe a dor. Cada um sabe os momentos de alegria que teve. Cada um sabe também os momentos de frustração que teve. Momentos de pressões. Momentos de infância que ficou guardado no coração. E essas coisas a gente tem que largar no mar do esquecimento. Nós devemos liberar o perdão para a nossa casa, para a nossa família. E viver um tempo novo. E viver um tempo de restauração. Viver um tempo de paz, viver um tempo de amor. Porque um primeiro mandamento com promessa que tem é aquele que diz, quando você honra seu pai e sua mãe, os seus dias aqui na terra serão acrescentados. E tudo que nós fizemos prosperará. É o primeiro mandamento com promessa que tem. Então, meus amados irmãos, nós não podemos andar com o coração amargurado para a nossa família. Nem como pai, nem como filho.
mas devemos andar em paz, com o coração tranquilos, correndo a carreira que o Senhor preparou para mim e para você. Porque existe bênçãos de Deus para nossas vidas. Existe bênçãos do Senhor para nossas vidas. E eu queria dizer algo para vocês, gente. A nossa relação de pai com filho, quando a gente trata os nossos filhos de uma maneira... Eu vou falar nessa noite um pouco de mim, porque eu não sei como é a sua história, e eu sei que o que está fluindo dentro de mim é que eu falo a respeito de mim para vocês. E eu não tenho problema de falar isso, porque a partir do momento que eu era tratado de uma maneira um pouco mais excluído, com não tanto afeto, aquilo também atrapalhou a minha relação com o Senhor. Porque quando a sua relação com sua família, quando a sua relação com seu pai não é bem, como é que você vai ver Deus bom? Na lógica, qual é a lógica? Se o meu pai terreno, ele não me dá afeto, ele não me dá carinho, porque também ele não teve, ele dá bronca, ele faz aquilo comigo, aquela questão, eu imagino que Deus está me vendo da mesma forma. Então, naturalmente, eu não tinha acesso com Deus. Eu sabia que existia um Deus no céu, e eu sabia que esse Deus era aquele aí. Deus foi que quis que morresse, Deus foi que quis que caísse. Eu sempre sabia que aquilo que eu fazia ia vir alguma consequência de bom ou de ruim. Mas eu não tinha uma conexão direta com o Senhor. E eu só fui entender isso com o tempo. Por quê? Porque desde a minha criação, eu também fui criado assim. Então é muito importante, eu e você, nós como os pais, a gente possa cuidar bem dos nossos filhos para que eles entendam também que existe um Deus e que esse Deus ele é bom. E que nós temos um pai bom. E você tem um pai celestial que ele é maravilhoso. Ele cuida de você. A Bíblia diz em Romanos 8, 15, 16: pois vocês não receberam o Espírito que vos escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito Santo, que nos torna filho por adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você tem um pai terreno e um pai celestial. E o nosso pai celestial, ele é muito bom. Amém? Ele é bom demais. Ele está conosco em todo o tempo. Então, meu amado, minha amada irmã, essa é a noite de nós como os pais, nós como os filhos, nós nos derramarmos para a nossa casa, para a nossa família. E você se derrama para o seu pai, se derrama para o seu filho. E Letícia sabe aqui, ela sempre me lembra disso. Quer dizer, eu não vi você dar um abraço ao seu pai, eu não vi você dar um cheiro em seu pai. Deixa eu falar isso para você, é uma coisa que foi quebrado com o passar do tempo. Porque a Bíblia diz não, né? A gente só dá o que a gente recebe. Eu quero falar para vocês nessa noite, aí, cabe a mim e a você quebrar esse ciclo, mudar essa história. Independente do que o seu pai tenha feito com você, independente do que sua mãe tenha feito com você, o meu e o seu papel é de amar, é de cuidar. E você que é pai, que está aqui, entenda, existe um presente de Deus, uma herança do Senhor em nossas mãos. E não tem como fazer diferente. Não tem como fazer diferente. Porque o fruto não cai perto da árvore. O fruto só cai próximo da árvore, né? Então, o meu e o seu filho, os nossos filhos, vão ser nossos exemplos. Que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? Eu não sei se você já se parou para pensar nisso. Eu não sei se você já parou para pensar um pouco sobre isso. Que exemplo você está dando para o seu filho? Sabe, gente, que eu paro assim, eu me pego, às vezes eu faço alguma coisa e eu olho assim, eu digo, pai, eu não devia ter agido dessa forma. Por quê? Porque aquilo vai ficar marcado. Eu queria que, de fato, você nessa noite saísse daqui pensando, qual é o caminho que você está instruindo o seu filho? Qual é o caminho que você está colocando ele? O que é que nós estamos ensinando para o nosso filho? Será que a gente está ensinando para o nosso filho que o nosso Deus, na verdade, é um Deus bom?
Será que nós estamos ensinando ao nosso filho que o melhor lugar, o melhor ambiente nós estamos é na casa do Senhor? Será que nós estamos ensinando ao nosso filho que não há nada melhor do que o nosso Pai? Que Deus ele é bom em todo o tempo e que nada substitui o nosso Senhor? Gente, porque nós iremos prestar conta. E eu falei sobre um tempo sobre isso aqui atrás. E eu quero lembrar vocês. Eu ouvi um testemunho de um rapaz que ele chegou para mim e disse o seguinte. Eu estava em um certo local. E ele falou, pastor, é o seguinte, o meu filho já tem mais de 18 anos. E agora ele que se vire, a responsabilidade é dele. E começou a descer o sarrafo para mim. Começou a falar vários tipos de coisas. Não, ele agora vai assumir a responsabilidade dele. Eu não estou nem aí. E começou mesmo a falar, sabe? E eu ouvindo ele. E eu fiquei calado nesse momento. E ele... Aí quando ele acabou, eu disse, pronto, beleza. Agora pense comigo um pouco. Pelo que você está me falando aí, eu entendi que seu filho está fazendo muita coisa de errado. Mas se o seu filho for preso, você vai sentir? Ele parou um pouco e disse, eu não, mas a mãe vai. Aí eu, tá certo. Porque o que eu acho bonito é que tem homem que ele mostra ser forte, né? Mas por dentro está todo já moído. Porque você conhece pelo rosto, Aí eu assim, e se chegar uma notícia que o seu filho morreu? Aí ele já estava meio, ele disse, eu vou sentir muito. Eu digo, então, se eu fosse você, parava de falar mais besteira e começava a pedir a Deus sabedoria para tirar ele do caminho que ele está. E começava a mostrar para ele que existe um pai que está com ele em todo o tempo e que quer ajudá-lo. Não passando uma mão. Não dizendo que ele que se vire com a vida dele, que se ele quer ir lá na prisão, ele vai ficar lá sozinho, porque não fica, porque é seu sangue. E sabe, gente, depois daquela conversa, eu entendi que nós precisamos entender que independente do que os nossos filhos façam, independente do que sai da nossa boca, se algo de ruim acontecer, vai vir dor. Vai vir dor. Vai vir vergonha. Vai vir sofrimento. Por mais que não se mostre, mas por dentro vai acontecer, porque não tem como não ser diferente. Porque o seu filho, existe uma ligação. E sabe que nós como os pais, viemos a ter mais um olhar diferenciado para a nossa família, para os nossos filhos. Certo que a gente não vai estar passando uma mão na cabeça de ninguém. A Bíblia diz que nós temos que corrigir, né? Porque o pai corrige porque ama o filho. Mas não olhe para a cara do seu amado filho, da sua filha, e diga que problema é seu, que você se vira se você cair naquele buraco. Não. Você diga, você vai cair naquele buraco, você vai pagar o preço. Mas eu vou estar aqui para lhe levantar. Agora, infelizmente, você vai pagar pelo que você fez. Nós não podemos virar as costas. Nós não podemos declarar a palavra de maldição sobre nossa casa. Nós não podemos amaldiçoar os nossos filhos. Nós devemos abençoar os nossos filhos. Provérbios 20:20 diz o seguinte: se alguém amaldiçoa seu pai e a sua mãe, a luz da sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Sabe, por mais que os nossos pais, em algum momento, eles vieram fazer coisas que nos deixaram tristes, que nos deixaram abatidos, nós não podemos amaldiçoar a nossa família. Nós não podemos jogar praga, nós não podemos xingar nosso pai e nossa mãe. Nós devemos honrá-los eles. O meu e seu papel é honrar os nossos pais. É declarar a bênção sobre a vida deles. O primeiro ano que eu fui pai, eu falei para vocês, quando eu vim logo ministrar aqui, assim que Giovana nasceu, eu entendi o que é um amor de um pai. Que assim que ela nasceu, que eu peguei ela no braço e tal, é um amor incondicional. Só sabe naquele momento o pai. Então não tem como você estar amaldiçoando aquilo que Deus já abençoou. E deixa eu falar algo para vocês. Quando você, que é um pai esclarecido, estou falando para quem está aqui, amém? Você que já é um pai que conhece da palavra, que está esclarecido, você não pode virar as costas e nem falar a palavra de maldição sobre ele.
Você não pode rejeitá-lo. A gente não pode pegar e abrir a nossa boca e dizer que não vai dar certo na sua vida. Você sabe qual é um peso que um pai tem em dizer que você não vai crescer? Você sabe um peso que tem uma palavra que sai da boca de um pai e de uma mãe falar que você não presta para nada? Que você é uma ovelha negra? Que você só veio para dar vergonha? Que você só veio para trazer vergonha para a família e frustração? Você sabe o peso disso? Quem sabe o peso disso? E com o passar do tempo a gente fica imaginando que muitas vezes os filhos fazem o que fazem porque não foram criados pelos pais da maneira certa. Então eu não sei o que você já falou. Eu não sei o que no momento da sua raiva você já disse para seu filho. Mas se eu fosse você abrir a sua boca para anular essas palavras de maldição. Porque muitas vezes a gente na posição de pai, né? A gente se acha superior. Eu já falei, pronto. Mas desde quando a nossa boca foi feita para amaldiçoar? Existe uma responsabilidade sobre a nossa vida de como os pais, nós somos autoridade na vida dos nossos filhos. Nós como os pais, nós estamos aqui para abençoá-los. Abençoá-los. Derramar a palavra de bênção sobre a vida deles. Eu queria que você fosse para casa pensando mais um pouco sobre isso. Por que é tão difícil a gente chegar para o nosso filho, pedir perdão e falar as bênçãos do Senhor sobre a vida dele? Você já parou para pensar sobre isso? Por que será que é tão difícil você chegar para seu filho, filho, me perdoe, porque eu falei tanta palavra errada para você, eu lhe tratei tão mal, me perdoe, meu filho. Vem aqui aí, me perdoe. E começar a abençoar a vida dele. O que é que tem de difícil nisso? Deixa eu falar algo para você, que quando a gente está fazendo isso, nós estamos destruindo as obras de Satanás, quebrando o orgulho, tirando o rego, a soberba, dizendo, filho, você é o amor da minha vida. E só quem pode mudar toda a situação é o amor. O amor é quem muda, o amor é quem transforma, o amor é quem restaura, o amor é quem cura, o amor é quem liberta. E esse amor, ele não é demonstrado somente com palavras, não. Ele é demonstrado com ações. E sabe que você está ouvindo essa mensagem aí, você pode estar até como eu em alguns momentos, o Espírito Santo lembrando daquilo que foi dito, das palavras que foram lançadas, do tempo que foi perdido. E sim, tem como reconquistar tudo, amém? Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que cuida. Deus é um Deus que faz o impossível acontecer. Então, se o Espírito Santo falou ao seu coração, se o Espírito Santo está lhe trazendo algo à memória, ele não perde tempo, vai fazer o que ele está falando com você. Vai fazer, cuida do presente que Deus lhe deu, que Deus nos deu, que é a nossa família. Deixa eu falar algo para você, Letícia está aqui de prova. Entenda uma coisa, quando eu falo alguma coisa que eu falo de uma forma diferente, papai, me perdoa, ela olha para mim assim, eu perdoo, papai. Aí você pode estar sentado aí pensando, mas você está falando, ela está tão pequenininha, olha, se a gente não acostumar a ser assim, quando crescer, tchau. Bom, na minha linha de pensamento, viu, gente? Cada um tem sua maneira de pensar aí. Se eu não vinha de pequeno fazendo, quando eu tiver grande, como é que eu vou fazer? Então, eu acredito que tem que começar a ser construído um bom caminho, um elo, um diálogo. E deixa eu falar algo para vocês, gente. Só sabe quem tem um filho perdido, aquele que já teve ou aquele que está perdido. Verdade. Muito bom. Meu Deus. Verdade. Eu vejo muita gente falando besteira, porque só sabe quem é ter um filho drogado, quem já teve, ou quem o filho foi. Só sabe o que é ter um filho cachaceiro, aquele que já teve, ou que o filho foi.
Só sabe o que eu tenho uma pessoa aberta para todo tipo, aquele que já fez ou aquele que já foi. Vocês estão me entendendo? Então, por experiência, que não foi uma experiência boa que eu tive, mas eu louvo a Deus porque Ele me restaurou, amém? Se eu fosse vocês, começava a abrir um caminho de diálogo com seus filhos, maravilhoso. Porque o que vai libertar, o que vai tirar seu filho do buraco, não é o dinheiro, não é a pressão, não é o cinturão, é o diálogo junto com a correção. Então, esse caminho ele tem que estar aberto 24 horas. E sabe uma coisa que eu venho aprendendo há muito tempo? Quem é o maduro e o adulto da situação? É o filho ou o pai? Eu vou perguntar de novo. Quem é o maduro da situação? É o filho ou o pai? Então, muitas vezes a gente está cobrando dos nossos filhos aquilo que a gente deveria estar fazendo. Né? Quem tem que abrir a porta é o pai. Quem tem que incentivar o diálogo é o pai. Porque ele é o responsável. Ele já passou por uma vida, ele já passou por um processo. Eu não posso aqui esperar que a minha filha abra a porta para conversar comigo. Eu que de fato tenho que conversar com ela, eu tenho que abrir a porta e dizer, estou aqui para toda hora, minha filha. A gente tem que ter uma linha, porque só sabe quem já passou. Deixa eu dizer algo para você. Não fala palavras torpes. Não declara coisa ruim sobre a vida do seu filho. Louve ao Senhor, que ele prefira estar na igreja 24 horas por dia. Louve a Deus que ele gosta de estar em comunhão com os irmãos. E se o irmão ainda não está gostando de estar em comunhão com os irmãos, se eu fosse você, empurrava ele lá dentro. Dizia, tu vai ficar aí. Você vai ficar aí agora em comunhão. Eu, você e os irmãos, a gente não vai sair desse meio, porque esse é o meio que o Senhor preparou para a gente. Entenda, porque é um meio de proteção. Por mais que a gente não se concorde com algumas coisas, mas é um meio onde a palavra do Senhor está sendo lançada. É um meio onde nossos filhos recebem da presença do Espírito Santo. É um meio onde algo novo acontece. Então, ele gera expectativa em Deus. Aleluia. João 5,19. Jesus lhe deu essa resposta. Eu lhe digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o pai fez o filho também. Porque o que o pai fez, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que fez, tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que esta. E eu parei um pouco nesse 19 aqui, eu digo, meu Deus, Jesus dando a resposta. Que o filho só faz o que o filho só fez o que viu o pai. E a gente trazendo para mim, para a sua situação, o nosso filho só vai fazer o que ele vê nós fazendo. E eu sei que está sendo uma ministração um pouco diferente nessa noite, mas é de fato para trazer uma responsabilidade. Amém, gente? Porque, glória a Deus, porque a palavra está sendo exposta, o caminho está sendo aberto aqui. Cada um sabe o que quiser da vida. Mas entenda, o meu e o seu filho, ele vai fazer o que justamente vê a gente fazer dentro da nossa casa. O meu e o seu filho vai ver a gente cuidar dos futuros colaboradores, funcionários, como quer que chame, como a gente trata os nossos. Então, nós somos o quê? Aquele que puxa. Aquele que dá o exemplo. E mais uma vez a pergunta que eu lhe faço. Qual é o exemplo que você está deixando? Qual é o legado que você está deixando para o seu filho? Ou para a sua filha? Ele continua dizendo, e o filho vai fazer obras maiores que os pais. Maior do que o pai fez, no caso o Senhor. E a pergunta que eu faço nessa noite. O caminho que a gente está ensinando para os nossos filhos é para eles serem melhores do que a gente, no bom, ou para eles serem melhores do que a gente, na parte ruim, na parte do orgulho, na parte da soberba, na parte da raiva, na parte de ser gente ruim. Só cada um sabe da sua vida. Eu
Verdadeiramente peça a Deus todo dia: Pai, eu quero ensinar um melhor caminho. E que quando eu estiver errado, o Senhor me corrija. Ou levante pessoas para me corrigir. Como muitos já me corrigiram. Diz: olha, cuidado, não fala assim não, não faça isso não. Eu digo: amém, estou aqui aprendendo, vai dar tudo certo. Pai, levanta alguém, Pai. Se não conseguir levantar ninguém, que pelo menos uma mula fale. Mas alguém fala. E Deus está falando nessa noite. Qual é o exemplo que está dando para o seu filho? Quantos de vocês sabem que o nosso filho não pode ser como a gente? Quem concorda com isso, diga amém. Quem não concorda, diga: eu quero que seja como eu. Os nossos filhos, eles não podem ser igual a gente. Eles têm que ser de acordo com o que a palavra diz que eles têm que ser. Amém, igreja? Vocês estão bem? O próximo culto vai ser diferente. Mas eu falo algo para vocês. A gente não pode querer que os nossos filhos sejam iguais a gente. Porque Deus tem um plano e um propósito diferente para cada um. A gente vai instruir, a gente vai educar, a gente vai colocar no caminho, mas é o Senhor quem vai dizer. É o Senhor quem vai arrumar. Porque existe um propósito diferente na vida de cada um. Quem tem aqui mais de um filho está entendendo o que eu estou falando. Saiu da mesma barriga, o mesmo pai, mas cada um é diferente. Quem tem um irmão de quem? Eu tenho 3. Se botar os 3 aqui, é tudo diferente. Meu Deus do céu, ó glória. É tudo diferente. E saiu do mesmo lugar. Por quê? Porque Deus tem um plano e um propósito para cada um. Não queira colocar na cabeça do seu filho o que ele tem que ser. Você coloca na cabeça dele que ele vai ser o que Deus prestou para ele ser. Não vai haver frustração. Não vai ter frustração. Não vai ficar doente, não vai ficar depressivo, não vai ficar amargurado na vida, não vai dizer que só foi aquilo porque o pai mandou, nem porque a mãe mandou, não. A gente instrui, ele vai descobrir em Deus o que ele vai fazer da vida. Deixa eu falar algo para vocês. A gente não pode dizer, a gente não pode olhar para o nosso filho e dizer: você vai ter que ser um advogada, você vai ter que ser um médico. Olha, filho, você vai ser o que Deus lhe chamou para ser. O que está queimando dentro do seu coração? O que dentro do seu coração queima para você ser? Você gosta de advocacia, você quer ser médico, você gosta de medicina, você quer ser empresário, você quer ser um evangelista? Você já pensou, você pai e mãe que está aqui nessa noite? Seu filho chega na adolescência, olha para você e diz: mãe, eu vou ser um missionário. Relaxa, irmã. Eu já disse a você, deu tudo certo. Eu converso aqui entre a gente, viu? Mãe, pai, eu vou ser um missionário. E aí? Você vai dizer o quê? Se na sua cabeça, entenda aqui agora, vai ficar bem claro para a gente acabar a ministração. Na sua cabeça, você já imaginou o seu filho entrando naquela formatura, aquela medicina, advogado, então vai ser um juiz, vai ser um grande homem, mulher. Você já imaginou tudo na sua cabeça, mas esqueceu de perguntar o que a bênção queria ser. Você esqueceu que Deus já colocou um plano no coração dele. Essa parte a gente tem que sempre lembrar, viu? Sempre lembrar. Nunca esqueça disso. O meu e o seu papel é de ensinar, que ele estude, amém? Você quer fazer qual faculdade, mas existe um plano de Deus na vida dele, que ninguém toma. E se o pai e a mãe querem intervir, no futuro vem a consequência. Ele chega para você: pai e mãe, você é missionário. Um beijo, um abraço, vou botar minha roupa nas costas e tchau. Você vai fazer o quê? Você já parou para pensar nisso? Então, eu aconselho você, como eu me aconselho todo dia para mim mesmo: pai, seja feita a sua vontade, trabalha no nosso coração e obrigado, porque que a sua vontade prevalece na vida deles. E é bom a gente deixar que os nossos filhos tenham a voz de dizer o que eles querem fazer. Porque se o seu filho pequenininho falar que ele vai ser pintor, quando ele crescer ele pode mudar de opinião.
Como minha filha disse para o cara da farmácia ontem que ela é vaqueira. Ela perguntou seu nome, era Giovana Vaqueira. Amém, papai. Ela vai ser vaqueira, aí você é vaqueira, tá bom. Eu vou dizer o quê? Eu vou olhar para a cara dela, você não vai ser vaqueira, não? Não, deixa ela ser vaqueira. O que é que eu vou dizer? Sabe por quê, gente? Ei, a gente não nasceu para interromper sonhos de ninguém. Quem nasceu, quem foi gerado, não foi nem para esse propósito, mas mudou, foi Satanás, de interromper sonhos, de frustrar. Sabe, porque se eu começar, quando ela falar de pequena, que vai ser aquilo, eu começar a frustrar ela, daqui a pouco ela não vai dizer mais nada. Minha irmã, tu quer ser vaqueira? Vai ser a melhor vaqueira que tem. Ela está juntando até verbo humano para comprar um boi. E um boi amarelo, porque o tio Du vendeu. Deixa eu dizer logo a verdade aqui. O irmão vendeu o boi da irmã. Aí você entende? E eu vou, meu irmão, não frustra, deixa ela crescer com aquele pensamento dela. Quando o seu filho começar a falar para você o que está dentro do coração dele, entenda, é simplesmente uma criança ainda. E o meu e seu papel é acreditar e confiar. E Deus vai, aí pronto, aí Deus vai mudar, Deus vai ajustar. Quando a gente confia no Senhor, Ele coloca tudo em ordem, gente. O que a gente não pode é apagar os sonhos. É calar a voz. Deixa falar, deixa colocar para fora o que vai ser. Deixa colocar para fora o que quer fazer, deixa. Aí eu garanto que quando a mãe escuta isso, a mãe já vai orar em nome de Jesus. Não vai ser não, Deus não diga. Você entende? Mas aí aqui agora, quando seu filho está falando, o que você está fazendo? Você está rebatendo, está abafando, ou você está indo para os pés do Senhor? Você já parou para orar pelo seu filho? Para orar pelo seu filho, para saber, pai, o que é que o Senhor tem para meu filho ou para minha filha? Já parou para fazer essa oração? Você que é pai e mãe. E você que não é nada ainda, ora, pai, o que é que vai me ser mesmo? Porque muitas vezes Deus está lhe mostrando e você está ainda relutando. Ora, gente, e Deus vai mostrar, mas não abafa. Ei, só sabe o que é ser abafado quem já passou por isso. E é triste, viu? Vê como é ruim, viu, irmã? Triste, terrível. Você falar uma coisa e não, que está aqui. E aquele moído no ouvido da pessoa, que você não pode isso, você não pode aquilo, você não vai conseguir, você é isso. Isso traz um sentimento de incapacidade tão grande que você não consegue nem se ver rico. Olha, já estou acabando, já muda. Você, de tanto abafado que você foi, você não consegue nem se ver rico. E quando ganha alguma coisa boa, não se acha digno daquilo. Porque foi tão abafado, foi tão calado. Olha que sonho de menino besta. Menino se aquete, você vai ser lá nada. Menino daqui você não passa não. Você não vai ser isso não. Aquilo ali vai na mente, olha. E daqui a pouco você não consegue nem se ver como Deus está lhe vendo. E deixa eu falar, eu estou falando de criança, mas tem muita gente já da nossa idade que ainda está se vendo assim, viu? Digno de receber as bênçãos do Senhor. Indigno, né? Meu irmão, se veja como Deus lhe vê, viu? A gente nasceu para prosperar, para avançar, para ter o melhor dessa terra. E se você não quer, você pode passar que eu recebo, em nome de Jesus. E não tenho problema com isso de jeito nenhum, viu? Eu não tenho nenhum problema, deixa eu falar isso para você. Não, porque a gente nasceu para ter o melhor dessa terra. Então quebra isso, você nasceu mesmo. E aí, se você tem um sonho... Eu fui na casa de Risoneiro esses dias, eu acho bonito, que tem na declaração da vida. Toda vez que eu vou na praia, eu fico olhando, né? De fato, eles estão fazendo certo, é para ele declarar mesmo quem ele é em Deus. Instrua seu filho a declarar quem ele é em Deus. Eu já falei várias vezes para vocês, meu irmão, você declara quem você é em Deus, olha para o espelho e fala o que você é em Deus, como Deus lhe vê, onde você vai chegar, onde você quer chegar. Fala para você mesmo.
Isso lhe deixa mais com um ânimo diferente, com autoridade diferente. Você fica peito para frente. Declara, incentiva seus filhos. Você não é obrigado não a ter uma chuteira da boa, você não é obrigado não a ter um fardamento, mas se seu filho tem o sonho de ser jogador, você vai ser o melhor jogador, meu filho. Por enquanto você está jogando com os pés no chão, mas daqui a pouco vai chegar o melhor chuteiro da vida, enquanto vai dar o seu talento. Incentiva, meu amigo. Incentivo não é só com dinheiro não, é com palavras. E quando você sabe que quando um pai e uma mãe confiam em um filho, as coisas chegam. A provisão divina chega. Do norte, do sul, do leste e do oeste. Você nem espera, a provisão chega. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que nós somos autoridade sobre nossos filhos. Então, se você quer ver seu filho crescer, confie nele, declare coisa boa sobre a vida dele, instrua ele, não abafe, mas entenda tudo com moderação, né? Você vai instruindo, conduzindo pelo melhor caminho, pela luz da palavra. E a gente só vai avançar e crescer. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês nesse Dia dos Pais. Que nós possamos ser cada dia melhores. Tanto um pai como uma mãe, estou falando num contexto geral. E você que é filho, abençoa seu pai e abençoa sua mãe. E como será se seu filho falar que vai embora para outra nação? Qual é a sua reação? Não abafe o sonho dos seus filhos. E aquilo que eles falam, escutem atentamente. E depois perguntem ao Senhor: Pai, o que é mesmo? Como é que eu posso fazer para ajudar o nosso filho? Eu acho interessante quando o pastor Eli fala sobre isso. Pai, o filho é nosso. Como é, pai, que a gente vai falar? Como é que a gente vai cuidar do nosso filho? Porque o filho é nosso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, que nós possamos conduzir nossos filhos no melhor caminho do Senhor, que a gente possa estar avançando em todas as áreas. E a minha oração nesse dia para você que é pai, para você que é mãe, é que você avance e cresça com a sabedoria divina dos céus. E eu queria orar por vocês. Vocês que são os pais. Baixe sua cabeça, por favor. Curva sua cabeça. Pai, obrigado. Deus, maravilhoso és o Senhor. Espírito Santo, Pai. A tua palavra diz que é o Senhor quem convence. O Senhor é quem transforma. O Senhor é quem muda a nossa maneira de pensar, de agir. Pai, nesse momento eu oro por cada pai, por cada mãe, por cada filho que está aqui, Pai. Por cada família que está nos assistindo, ó Deus, Pai. Pai, que o Senhor... um aquebrantamento, Pai. Um aquebrantamento. Espírito Santo, traga a lembrança do que cada pai, do que cada mãe deve falar. Do que cada filho deve fazer. Um arrependimento genuíno nas casas, Senhor, Pai. Pai, eu declaro os pais abençoando os filhos, Deus. Não com vergonha, Pai, porque filho é herança. Não podemos ter vergonha de falar que amamos nossos filhos, que amamos nossos pais, Senhor. Pai, que seja uma noite de transformação. O Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor, Pai. Nós declaramos nossa família blindada. Nós declaramos corações conectados de pai com os filhos, Senhor, Pai. Pai, toda palavra maldita, toda palavra de maldição que foi lançada sobre os filhos e dos filhos contra os pais, nós anulamos em nome de Jesus, Senhor, Pai. Pai, que haja um quebrantamento verdadeiro, Senhor. Espírito Santo, traga a memória. Obrigado, Pai, porque nenhum lar vai ser destruído, Pai. Nenhuma família vai ser destruída, Senhor. Obrigado pela sabedoria do céu sobre nossas vidas, Pai. Pai, nos ensina a conduzir nossa casa, Pai, de acordo com a Tua palavra, Senhor, Pai. Que nós venhamos ter a sabedoria dos céus, Pai. Obrigado, Espírito Santo, Pai. Eu declaro um tempo de refrigério para cada pai, para cada mãe, Senhor, Pai. Eu oro pelos casamentos, Senhor, Pai, casamentos restaurados, Pai. Pai, a quantidade de anos não diz que ficou ruim, vai ficar melhor, Senhor, Pai. A Tua palavra diz que o fim é melhor do que o começo, Senhor, Pai.
Eu não sei quais foram as frustrações do casamento, Senhor, Pai. Eu não sei quais foram as palavras que foram lançadas sobre os casamentos, Senhor, Pai. Eu não sei qual foi o desgosto que teve no casamento, Pai. Traição, pancada, Senhor, palavras malditas. Mas o Senhor é aquele que perdoa e que restaura, Pai. Eu declaro os casais se restaurando, os casais no leito da cama pedindo perdão uns para os outros, Senhor. Eu declaro, Pai, um lugar de santidade, Deus. Oh, Pai, eu já posso ver, Senhor, Pai, uma unidade, Senhor, Pai, um quebrantamento num antro sagrado que é o quarto, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelos corações se abrindo um para os outros, Pai. Assim como foi no primeiro dia que se encontraram, Deus. Obrigado, Paizinho, Pai, por essa noite, por esse presente que o Senhor nos propôs, Deus.